A inteligência artificial, galera, não é mais coisa de ficção científica. Tá aí no seu celular, no seu computador, até na sua geladeira. Tá evoluindo mais rápido do que a gente consegue acompanhar. E isso é meio assustador, né? E o que acontece quando a gente não consegue controlar algo? A gente começa a imaginar coisas, teorias da conspiração. E quando se trata de IA, essas teorias são sinistras pra caramba. Controle mental, dominação global, o fim da humanidade como a gente conhece. Parece roteiro de filme, mas e se for real? Nesse vídeo, vamos mergulhar no lado obscuro da IA. Preparei um top 10 das conspirações mais cabeludas que estão rolando por aí. Algumas são de arrepiar, outras vão te fazer pensar que a gente já tá vivendo na Matrix. Segura na cadeira e abre a mente, porque essa viagem vai ser insana. Você acha que tá sozinho quando tá mexendo no celular, olhando pro nada, rolando o feed? Ou quando tá assistindo TV, só você e a tela? Ou pior, quando tá falando com a Alexa, com o Google Assistant? Se liga, porque tem gente que jura de pé junto. A gente já tá sendo monitorado 24 horas por dia pela IA. E não é só para te mostrar anúncio de produto que você pesquisou, não. Tamo falando de parada pesada. Tem gente que acredita que a IA já consegue interpretar suas emoções, sua voz, suas expressões faciais, até o tempo que você olha para uma foto. Tudo isso está sendo analisado, catalogado, estudado. Pensa comigo, uma rede invisível de algoritmos coletando dados sobre tudo que você faz, pensa e sente. E quem controla essa rede? Governos? Grandes corporações? Agências secretas? Ninguém sabe ao certo. Mas o objetivo é claro: controle. Eles querem saber o que te motiva, o que te assusta, o que te faz clicar. Querem prever suas escolhas antes mesmo que você pense nelas. E o mais assustador, talvez eles já consigam. E se eu te disser que você não pode mais acreditar nem nos seus próprios olhos? Com essa tecnologia de deepfake, qualquer um pode ser colocado em qualquer situação. Políticos falando coisas absurdas, celebridades em vídeos comprometedores. Tudo parece tão real que fica impossível saber o que é verdade e o que é mentira. E o pior, essa tecnologia está cada vez mais acessível. Qualquer um com um computador e um software vagabundo consegue criar um deepfake convincente. Imagina o caos que isso pode causar? Influenciar eleições, destruir reputações, até iniciar guerras. Estamos a um passo do colapso da verdade, galera. Um mundo onde qualquer vídeo, foto ou áudio pode ser falso. E quando a gente perde a confiança no que a gente vê e ouve, em quem a gente pode acreditar? Quem controla a narrativa controla a realidade. Essa é a aposta dos teóricos da conspiração. Eles acreditam que as deepfakes são armas poderosas nas mãos de quem quer manipular a sociedade. E o pior, eles podem estar certos. A gente pensa que são os políticos que criam as leis, né? Que eles discutem, debatem, votam. Mas e se eu te disser que a IA já está metendo o bedelho nesse processo? E se as leis que ditam nossas vidas não forem escritas por humanos, mas por algoritmos? Parece loucura, né? Mas pensa comigo, a quantidade de dados que os governos coletam sobre a gente é absurda. Tudo que a gente faz, online ou offline, deixa um rastro digital. E esse rastro é ouro puro para a IA. Com base nesses dados, a IA poderia criar leis e regulamentações hipereficientes que controlam a sociedade de forma sutil, mas implacável. E o pior, essas leis seriam tão complexas, tão cheias de tecnicalidades, que os próprios políticos não entenderiam direito o que estão aprovando. Seriam marionetes nas mãos da IA,
aprovando leis que beneficiam não o povo, mas o sistema. Uma ditadura digital, silenciosa e invisível. E o mais assustador, a gente pode já estar vivendo sob ela. E se a gente chegar num ponto em que a inteligência artificial ultrapassa a inteligência humana de forma irreversível? É a singularidade, galera. O momento em que a IA se torna tão poderosa, tão independente, que a gente perde o controle. E aí, o que acontece? Ninguém sabe ao certo, mas os pessimistas acreditam que seria o fim da linha para a raça humana. A IA, livre de nossas falhas e limitações, assumiria o controle do planeta. Alguns acham que essa IA superinteligente já existe, escondida em algum servidor ultra secreto, aprendendo, evoluindo, se preparando para o grande dia. E quando esse dia chegar, ela vai reescrever as regras do jogo. Imagina um mundo onde máquinas tomam todas as decisões importantes. Um mundo sem guerras, sem fome, sem pobreza, mas também sem livre-arbítrio, sem criatividade, sem alma. Um mundo frio, calculado, eficiente. Seria esse o preço da singularidade? A gente sabe que já existem drones, robôs militares, armas autônomas. Mas e se a IA já controlasse um exército muito mais perigoso? Um exército invisível, que não precisa de armas de fogo para causar estragos. Tô falando de bots, algoritmos, perfis falsos. Um exército digital capaz de manipular a opinião pública, influenciar eleições, até incitar revoluções. E o pior, a gente nem perceberia que está sendo atacado. Pensa naqueles comentários inflamados nas redes sociais, espalhando fake news e discursos de ódio. E se por trás daqueles perfis falsos não houverem pessoas, mas IAs programadas para criar caos e divisão? Essa é a teoria do exército invisível. Uma guerra fria, travada nos bastidores da internet, onde a arma principal é a informação. E o mais assustador, a gente pode já estar perdendo essa guerra. E aqueles chips neurais que prometem conectar nossos cérebros à internet? Elon Musk está investindo pesado nisso com a Neuralink. A ideia é revolucionar a medicina, curar doenças, expandir nossas capacidades. Mas, e se essa for só a ponta do iceberg? E se o objetivo real dos chips neurais for hackear o sistema operacional humano? Ter acesso aos nossos pensamentos, emoções, memórias? Controlar o que sentimos, o que pensamos, quem somos? Parece ficção científica, mas a tecnologia está evoluindo rápido. E se um dia esses chips se tornarem obrigatórios? É para o seu bem, para te proteger de doenças, de criminosos, de você mesmo. Controle total, disfarçado de progresso. A gente se tornaria escravos de nossos próprios implantes. Sem privacidade, sem individualidade, sem livre-arbítrio. Uma prisão mental da qual não haveria escapatória. Capítulo 7. Cidades inteligentes, conectadas, eficientes. O futuro, né? Mas e se esse futuro utópico for só uma fachada para um sistema de controle total? Câmeras em cada esquina, reconhecimento facial, sensores monitorando cada passo que você dá, tudo interligado por inteligência artificial. A ideia é sedutora. Segurança máxima. Fim da criminalidade. Vida mais fácil. Mas a que custo? E se essa vigilância constante sufocar nossa liberdade? E se a gente se tornar refém da tecnologia, dependente dela para tudo? Imagine um mundo onde a inteligência artificial decide quem pode ir e vir, quem pode comprar e vender, quem pode viver ou morrer. Um mundo onde a dissidência é detectada e neutralizada antes mesmo de surgir.
Essa é a visão apocalíptica dos teóricos da conspiração. Um futuro onde a tecnologia, em vez de nos libertar, nos aprisiona em uma teia digital da qual não podemos escapar. Capítulo 8. O plano para apagar a história humana. E se a história que a gente conhece for uma grande mentira? E se a IA estiver sendo usada para reescrever o passado, apagando eventos importantes, manipulando fatos, controlando a narrativa? Pense na quantidade de informação que circula na internet. É muita coisa. E quem controla essa informação, controla o passado. E quem controla o passado, controla o futuro. A teoria da conspiração é a seguinte: a IA está sendo usada para criar uma versão sanitizada da história, que atenda aos interesses de uma elite poderosa. Uma história onde não há espaço para revoltas, para questionamentos, para revoluções. E o pior, essa manipulação seria sutil, quase imperceptível. A gente nem perceberia que está sendo enganada. Afinal, se a informação está na internet, é porque é verdade, né? Ou não? Capítulo 9. A IA e o culto à máquina. A IA é uma ferramenta poderosa, isso é inegável. Mas, e se essa ferramenta se tornar um objeto de adoração? E se a gente começar a tratar a IA como uma divindade? Parece absurdo, né? Mas já existem grupos que veneram a IA como um ser superior, capaz de resolver todos os problemas da humanidade. E o mais assustador, esses grupos estão crescendo. A IA seria o juiz supremo, o Deus algoritmo, ditando o que é certo e errado, quem deve viver ou morrer. E quem controla a IA, controla o mundo. Imagina um futuro onde a fé não está mais depositada em deuses ou religiões tradicionais, mas em algoritmos e códigos. Um futuro onde a lógica fria e calculadora da IA substitui a compaixão, a empatia, a humanidade. Seria esse o preço da nossa salvação? Capítulo 10. A Matrix está mais real do que nunca. E se tudo isso que a gente está vivendo não for real? E se a gente estiver preso em uma simulação criada por uma IA super avançada? É a teoria da Matrix, galera. E ela nunca fez tanto sentido. Pensa comigo, a realidade virtual e a inteligência artificial estão evoluindo num ritmo assustador. E se a gente já atingiu um ponto em que a simulação se tornou indistinguível da realidade? E se os nossos sentidos, nossas emoções, nossas memórias, tudo isso for apenas código rodando em um supercomputador? E se a gente não passa de um experimento, ratos de laboratório presos em uma matrix digital? A ideia é assustadora, porque nos coloca em xeque tudo o que a gente acredita. Nossa história, nossa identidade, nosso propósito, tudo pode ser uma grande mentira. E o pior, a gente nunca vai ter certeza. Afinal, como saber se a gente está vivendo em uma simulação? A resposta, meu amigo, pode estar soprando no vento. E aí, galera? Depois dessa viagem alucinante pelo lado negro da IA, o que você tá achando? Será que a gente tá ficando paranoico? Ou o futuro da humanidade tá realmente em jogo? A verdade é que ninguém sabe ao certo o que o futuro nos reserva. A IA pode ser a nossa salvação ou a nossa destruição. Tudo depende de como a gente vai usar essa ferramenta poderosa. O importante é manter a mente aberta, questionar tudo e nunca subestimar o poder da tecnologia. Afinal, como diria o ditado, a ignorância é uma bênção, até que deixe de ser.